Sabe aquela história que você fica sem entender por que uma mudança de rotina? Algo que você faz todos os dias, mas de repente naquele dia foi diferente. E às vezes a gente não entende no momento e vai entender muito tempo depois. Mas a história de hoje, nós vamos entender o motivo já no dia seguinte. É uma história muito impressionante de um livramento grandioso que Deus concedeu a uma mãe e uma filha. Então vem comigo que você vai conhecer agora essa história fantástica. Seja bem-vindo ao nosso canal e ao quadro Histórias Inspiradoras. Por aqui contamos histórias maravilhosas como essa de hoje, histórias do poder de Deus, histórias de fé inspiradoras. E eu te convido a se inscrever, compartilhar, deixar seu like, seu comentário, que é muito importante para o nosso canal. Vamos então à história de hoje. Mãe e filha escapam de tiroteio, uma história emocionante. Essa história, ela vai mexer com você, porque é uma história real, uma história que realmente aconteceu e que traz uma lição de confiança em Deus. Essa história é de uma mãe, uma filha, na verdade, esta mãe, Sandra, ela tinha 3 filhos, era uma mulher viúva. Os seus 3 filhos, 2 rapazes mais velhos, já estavam casados. Ela estava apenas com a filha menina, uma adolescente chamada Bruna. E naquela época, elas moravam num local assim, bastante perigoso até. Sempre se ouvia alguns barulhos, algumas coisas assim, se é que você me entende. Aí no outro dia amanhecia alguma coisa lá numa esquina pelo chão, coberto com lençol, enfim. Por ali também tinha muito uso de substâncias ilícitas, ou seja, não era um local muito adequado, mas era onde elas tinham condições de morar naquela época. E, claro, uma família cristã, sempre confiando em Deus, sempre em oração. Isso é muito importante, né? Que a nossa vida precisa ser pautada pela confiança em Deus, pela oração. E como cristãos nós precisamos realmente disso, deve ser uma rotina diária. Muito bem, então Bruna, a moça, estudava a uma distância que ela precisava usar o coletivo, tanto para ir para a escola quanto para voltar para casa. E naquela época ela estava estudando à noite, foi o momento, o horário em que se achou vaga, então ela não teve outra escolha a não ser estudar na parte da noite. E a rotina era a seguinte: a mãe, Sandra, todo dia ia buscar a filha lá no ponto de ônibus. Para isso, ela precisava caminhar um trecho. Ela saía do portão, seguia a rua onde ela morava e tinha que andar um bom pedaço, cerca de uns 10 minutos, e ela ficava ali no ponto de ônibus, que era numa curva bem larga assim, e ali era o ponto de ônibus e a Bruna descia e as duas iam para casa. Ela sempre encontrava no caminho alguém, né, que passava por ela, um cachorro que ficava por ali de rua, enfim. E o horário que Bruna descia no ponto era tarde, por volta das 10 horas. Então a mãe não deixava a filha sozinha. Isso é muito interessante, né? É muito perigoso deixar filhos sozinhos por aí. Até para adulto é perigoso, imagina para criança, para adolescente. Então, essa era a rotina. Todo dia, essa mãe ia buscar a filha. Mas olha que coisa interessante, que eu quero chamar a atenção de vocês agora, é para um ponto muito importante, um ponto relevante. Ela não saía de casa sem fazer uma oração. Isso não é interessante? Ela se ajoelhava, pedia a proteção de Deus para o trajeto até o ponto de ônibus, pedia a proteção de Deus para o trajeto da filha da escola até em casa e pedia a proteção de Deus no trajeto do ponto de ônibus de volta para casa. Ou seja, ela se ajoelhava, orava, entregava nas mãos de Deus a filha e também entregava a si mesma, e assim ela ia tranquila. Todos os dias, de segunda, né, terça e quarta, e todo dia ela ia buscar a filha. Só que teve um dia, veja bem,
Um dia, a Bruna estava na sala de aula, junto com os demais alunos, e de repente, num horário bem antes da saída normal, bem antes, a diretora chegou na sala de aula e disse: olha, as aulas estão encerradas agora, vai terminar mais cedo, vocês podem ir embora, sem mais nenhuma explicação. Só isso. Ela chegou na sala de aula, falou com a professora que estava na sala, eu não sei se era uma professora ou se era um professor, enfim, que a turma estava liberada. E a Bruna não entendeu nada, mas falou: bom, vou embora, né? E a Sandra estava em casa, a mãe, fazendo suas coisas. Ainda não era a hora de buscar a filha, ainda estava bem cedo, né? Então, de repente, a porta se abriu e quem entra? Bruna. A mãe ficou surpresa: ué, mas por que você chegou agora? Ainda é tão cedo, o que houve? Aconteceu alguma coisa? A mãe sempre fica preocupada, não é? E a Bruna falou assim: não, mãe, eu não sei por quê, mas a diretora chegou na sala e disse que a gente ia sair mais cedo e dispensou a turma. Foi até bom, pelo menos a gente veio mais cedo, né? Então as duas, bom, tudo bem, né? Melhor assim. A mãe naquele dia não precisou buscar a filha, ela chegou bem mais cedo. Foi uma noite normal, elas fizeram uma refeição e foram dormir. Antes de dormir, como sempre, mãe e filha oravam a Deus. Muito bem, no outro dia, de manhã cedo ainda, as duas se levantaram para fazer as atividades cotidianas do dia a dia, não é mesmo? E quando foi um pouco, a história não conta aqui se foi antes do almoço ou se isso aconteceu depois do almoço, mas o fato é que, olha o que aconteceu, gente. Eu fico impressionada com o amor, a misericórdia, a ternura de Deus. Que Deus maravilhoso nós temos, tão maravilhoso. Elas receberam uma visita, eu creio que foi lá no portão mesmo, uma vizinha ou um vizinho que morava ali perto. Começou a conversar com ela: oi, dona Sandra, como vai, tudo bem? E os dois ficaram ali conversando um pouco. E aí a pessoa perguntou: você não viu o que aconteceu ontem à noite? Ela: não vi não. O que aconteceu? Porque na parte onde ela morava, ficava distante daquela tal curva do ponto de ônibus. E aí a pessoa, o vizinho, falou assim: não, foi um tiroteio que saiu, um tiroteio muito violento, ali na curva. Que horas? Eram umas 10 horas. 10 horas, minha gente. No mesmo horário que a mãe está ali no ponto de ônibus, esperando a filha. Exatamente naquele momento, naquela noite, um tiroteio. E parece que teve gente que ficou ali mesmo no chão, coberto com lençol. Se é que vocês me entendem. Naquele momento, a mãe só olhou para a filha e entendeu o livramento de Deus. O livramento maravilhoso que Deus deu a elas. Elas iriam estar no meio de um tiroteio. Vocês sabem o que é isso? Uma mãe, uma mulher frágil, com uma adolescente numa esquina, 10 horas da noite, no meio de um tiroteio. Mas Deus sabia o que ia acontecer. Nosso Deus é onisciente. Então o que ele fez? Ele fez a diretora soltar aquela turma mais cedo. Ele tocou no coração daquela diretora, que não tinha motivo nenhum para dispensar a turma. Não tinha nada, não tinha motivo. Mas Deus tinha. Deus sabia. Deus queria livrar. Deus atendeu aquela oração que todos os dias a mãe fazia antes de buscar a filha. Ele atendeu a oração de um dia anterior, porque naquele dia ela não orou para sair porque a filha chegou mais cedo. Vocês entendem como Deus faz, como Deus age, como Deus é misericordioso, que amor grandioso, que livramento. Elas escaparam daquele tiroteio.
E a gente fica pensando, né? Nossa, às vezes as coisas acontecem, a gente não entende. Elas também não entenderam por que a diretora chegou do nada, sem motivo nenhum, para dispensar uma turma que tinha mais aulas ainda para frente. E no outro dia elas descobriram o motivo e agora as duas só puderam agradecer a Deus. E elas nunca, até hoje elas se lembram, nunca esqueceram do dia maravilhoso que Deus as livrou de estarem no meio de um tiroteio às 10 horas da noite. Essa história é ou não é uma história maravilhosa do poder, do amor de Deus, da ternura, do carinho do nosso Pai Celestial por aqueles que confiam, que entregam, que oram e que acreditam nas promessas dele. Uma história maravilhosa que eu quero que você compartilhe com todas as pessoas que você conhece. E o apelo que fica nessa história, a lição para nós: nunca saiamos de casa sem uma oração. Não coloquemos os pés para fora de casa sem entregar nossa vida a Deus. Seja se vamos na esquina, se vamos comprar alguma coisa na padaria da esquina, se vamos de carro, se vamos pegar um ônibus, um trem, um avião, um navio, uma bicicleta, uma moto, um metrô, não importa. Não saiamos de casa sem antes entregar nossa vida a Deus, pedir a proteção de Deus e a companhia dos santos anjos. Esta mãe e esta filha, elas escaparam daquele perigo enorme, porque sempre entregaram a vida nas mãos de Deus. Que essa seja também a nossa experiência. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia, você que esteve comigo até agora. Não deixe de comentar. Conte aí, você tem alguma experiência parecida com essa? Já aconteceu isso na sua vida? Você conhece alguém que recebeu um livramento assim, parecido com esse? Deixa nos comentários. Deixa também o seu like, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima história inspiradora. Que Deus abençoe você.